Fala aí, galera, tudo belezinha com vocês? Sou o Rui Thompson, estou aqui mais uma vez trazendo esse programa interativo, né? E agradecer a REC Produtora que nos capacita para poder trazê-lo até vocês, né? E hoje estou aqui com a presença do Major Lenart. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né? Uma figura aí já histórica dentro da polícia aqui da RN, né? E o nosso convidado veio aqui hoje porque essa semana nos atingiu com uma notícia bombástica, né? Que nos mostra que nem sempre a questão da violência é uma questão social de gente pobre. Exatamente. Né? Mas que está em todas as esferas. Todas as classes sociais. Infelizmente, né? Veio aí, acho que ninguém esperava uma situação como essa, né? E chegou, e aí eu fiquei pensando assim, eu fiz, cara, isso daí é uma coisa que já é muito velha, infelizmente, né? Eu acho que o preconceito contra a mulher, a discriminação contra a mulher, essa coisa da mulher ser colocada de forma inferior, ela é considerada como o primeiro ato discriminatório da história humana, né? Que é o ato do machismo. E vem sendo perpetrado, quase que não sai, até os dias de hoje. E eu pensei, pô, cara, quem melhor para trazer aqui na mesa que o Major Lenart, que eu já acabei conhecendo em outras situações e que fiquei muito feliz em ter vindo até a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse tema, que é um tema com o qual me debruço desde que ingressei na Polícia Militar. E é uma coincidência, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, que é exatamente o ano que eu ingressei na Polícia Militar. Então, para mim, é uma honra estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência e dos meus posicionamentos quanto à aplicabilidade dessa lei e da violência contra as mulheres, que é algo tão nefasto e que é o resultado dessa cultura de violência contra a mulher que existe desde sempre. Inclusive, Major, você me fez pensar aqui numa coisa. Você falou que entrou logo no ano que ela foi, né, começou a entrar em vigor. Você saberia dizer como era isso antes dessa lei? Tipo assim, coisas que a lei trouxe para beneficiar de fato a coisa? Você chegou a ter alguma... Antes da Lei Maria da Penha, que ela trata das violências dentro do ambiente doméstico, era tratado como um crime comum, como, por exemplo, como simplesmente uma lesão corporal, uma injúria, uma difamação, porque a Lei Maria da Penha, ela traz a violência doméstica não só do aspecto físico, mas ela no seu artigo 7º coloca que a violência ela pode ser física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Antes disso, esses crimes eram tratados normalmente pelo Código Penal. Se você batesse na sua mulher, era simplesmente uma lesão corporal, a depender do nível, ou leve, grave ou gravíssima. Não tinha esse tratamento diferenciado. E essa lei, ela veio tratar de uma maneira diferente, como uma espécie, digamos assim, para os leigos, né? Que a gente não está aqui falando para juristas, como agravantes sendo dentro do seio familiar. Então, tipo assim, a mulher ia lá, dava queixa do cabra, né? E era tratado, digamos assim, apenas como uma lesão. E não tinha essa coisa toda, por exemplo, da prisão preventiva. Medida protetiva, não. Era tratado pelo Código Penal. Era como se fosse eu e você brigando. Eu lhe bati, você foi lá, denunciou. É uma lesão corporal, ia ser apurado nesses termos. Então, caramba, foi criada justamente essa lei porque, em razão da fragilidade e das dependências femininas, foi necessário uma política criminal diferenciada para esses casos. Por isso foi criada a Lei Maria da Penha no ano de 2006. Caramba. E assim, já fazem o quê? Já fazem aí quase 20 anos, né? Isso. 17 anos já que ela está em vigor. E assim, a gente continua vendo casos que continuam acontecendo, casos bárbaros, né? E qual você acha que é o principal dificuldade no combate desse tipo de violência? Primeiramente, a dificuldade é cultural. É uma dificuldade cultural que a gente tem, como você falou aqui na abertura, é algo que vem desde os primórdios, é a violência de gênero, é a cultura de que a mulher é um ser inferior ao homem e que isso nos habilita ou nos permite agredi-la, seja de que forma for, como eu falei, do ponto de vista físico, psicológico, patrimonial, sexual, ou seja lá como for. Então, as raízes dessa violência, ela é sociocultural.
da nossa sociedade. Então é importante que exista uma cultura de não violência contra as mulheres, que culmina nisso aí. A gente vê a quantidade de feminicídios é um absurdo. Com certeza, com certeza. E isso também me traz assim, uma outra dúvida. Tá conversando aqui agora, me veio assim um estalo. Porque eu acredito que a sensibilidade dessa lei, ela toca muito no fato de que quando você agride um familiar, você não está agredindo apenas uma pessoa, um familiar. É alguém que você não espera que tenha esse tipo de situação, não é? Você goza da confiança, Justo. Você goza do acesso. Então é uma espécie de traição à confiança que existe entre aquelas pessoas naquela relação. Então, com certeza é um agravante. E, retornando à pergunta, então a lei ela veio para tentar suprir de alguma maneira essa lacuna sociocultural que existe. Porém, ela não vai simplesmente resolver milênios de colocação da mulher como um cidadão de segundo nível em apenas, em menos de 20 anos. É um processo social que vai sendo reiterado com a educação até que a gente chegue em patamares aceitáveis e que não seja o que a gente vê hoje aí acontecendo. É um crime que ele está diminuindo, que ele vem aumentando? Como é que nós estamos? Olha só, é uma estatística muito complexa. Uhum. Mas por que muito complexa? Não é exatamente porque o número de registros estejam aumentando, que eu não sei se estão, não tenho esse dado, mas o simples fato do aumento de registros não significa que está aumentando a quantidade de violência doméstica. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás era raro a gente ouvir essas denúncias. A gente tinha a cultura de dizer que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Verdade. Então, assim, vejam que verdade. Isso acontecia, a maioria desses casos acontecem dentro das casas. Então, ficam ali em segredo. Não é porque simplesmente está se denunciando mais, significa que está aumentando. Simplesmente a gente pode estar deixando de ter uma cifra negra, diminuindo, na verdade, essa cifra negra. Estou entendendo. Tá, finalmente, a mulher tendo coragem de chegar lá e expor a violência que ela está sofrendo. Exatamente. Muitas vezes, a própria vítima se sente culpada daquela situação ou se sente constrangida ou envergonhada de denunciar. Então, assim, existem muitas violências não denunciadas, infelizmente. Então, é uma estatística que a gente não pode saber exatamente o retrato dela, uma vez que a gente não dispõe desses dados em razão dessa cifra negra. Inclusive, tem muito aquele, também, como a gente falou, né, da questão da cultura, tem muito aquela coisa assim, mulher de bandido, tipo assim, essa aí gosta de apanhar, e a sociedade meio que já olha até feio para a mulher que apanha, né, e simplesmente não pensa que talvez ela não tenha uma outra opção, não é isso? Exatamente. Uma das minhas críticas à própria Lei Maria da Penha é que, da maneira que ela é criada, ela não, digamos assim, não existe um ciclo de acolhimento dessa mulher vítima da violência. Ela até coloca na lei que que deve criar mecanismos de atendimento, e lá vai, mas papel aceita tudo. Mas do ponto de vista prático, a gente sabe que não é assim que acontece. Não existem esses meios de acolhimento adequados para essa mulher vítima de violência. Imagine só a mulher que é dependente economicamente do marido. Ela vai e denuncia o marido. Quem vai custear a feira? Quem vai pagar a luz da casa? Quem vai pagar o aluguel? Como é que fica? Então ela, além da dependência emocional, que provavelmente ela tem, ainda tem a questão da dependência financeira. Verdade. Então, se não tiver essa mulher, não tiver para onde ir, não tiver quem custeie a sua vida, enquanto ela estiver apartada do seu marido, do seu agressor, qual é a efetividade da lei? Ela não vai denunciar, porque ela não sabe o que vai acontecer dali para frente. Ela vai ficar à mercê. Então é importante que, além desses mecanismos legais, exista de fato uma rede de acolhimento para essa mulher vítima da violência, para que ela tenha coragem e possa denunciar. Opa! Olha aí! Olha aí! Rapaz, presente da pizzaria Tirol. Olha aí! O amor da minha vida e o amor daqui, né?
Nossa, amor. Suco. Eu vou de suquinho também hoje. Mas, por favor, se sinta à vontade, se sirva. Vamos lá. Essa aqui é a melhor pizza de Natal, com certeza, cara. Eu adoro, adoro. Calabresa, marguerita. Vou dar uma olhadinha aqui. Porra. Tá bonita essa de carne de sol com queijo de coalho, viu? Vou começar por aqui. Essa, pra mim, é a mais deliciosa de todas. Posso servir o senhor? Por favor. Obrigado. Acho que toda boa conversa tem que ter, né, uma comidinha. Então, como você está dizendo, um dos grandes pontos que a mulher ela ainda não tem, né, um amparo legal. Tipo assim, ela, mesmo que ela crie coragem, que ela vá buscar seus direitos, que ela busque justiça, mesmo que ela passe, que ela tenha comprovações, né, daquela questão dela fazer os exames e tudo mais, mesmo com tudo isso, após isso, ela é simplesmente jogada e tem que voltar para a vida dela. E em alguns casos ela não vai ter um amparo. Exatamente. Por mais que a lei, de alguma maneira, tenha lá previsto a criação desses mecanismos, mas eles não são efetivos e eficazes no sentido de garantir os meios mínimos de subsistência dessa mulher, principalmente aquela que é dependente economicamente. Além disso, a gente vê mulheres que são independentes do ponto de vista financeiro, mas têm uma dependência emocional muito grande com o agressor. E mesmo que ela tenha para uma rede de acolhimento, tenha seu sustento garantido, muitas vezes ganhando até mais do que o próprio agressor, como esse caso que está na mídia aí. Né? que eu não vejo porque estava ali, né? Porque estava ali, que a gente sabe que, na verdade, né, a fonte de renda da família é ela, mas por algum tipo de dependência afetiva, aguentou, suportou a violência durante anos, porque não é de hoje que se fala que isso acontecia, né? Tem boatos aí já de bastante tempo. Inclusive, é importante, legal você falar disso daí, porque assim, eu estava até debatendo com umas colegas minhas, né, no WhatsApp, porque as pessoas sempre falam assim, não sei porque fulana aguenta isso. E aí quando aconteceu, eu falei, pô, cara, mulher linda, mulher bem sucedida e tudo isso. Como é que a mulher se sujeita a uma situação como essa? E assim, eu acho que é porque não chega do nada. Não, é um processo. Começam nas pequenas coisas. E é importante que as mulheres, elas aprendam a perceber os sinais. Os sinais são dados desde o início da relação. E muitas vezes são ignorados. Ou porque não se entende que aquilo são sinais de alguém que tem uma personalidade abusiva, ou porque ela simplesmente quer ignorar, fantasiando um conto de fadas que não vai viver. Aquela história, né? Não, ele faz isso comigo porque ele me ama. E não é. É porque é uma personalidade abusiva. Né? Então, eu tava falando muito com o pessoal, pô, cara, eu acho que não é do nada. Eu acho que começa no início. Começa o cara a querer regular a roupa, qualquer roupa minimamente curta. Não, você não vai vestir essa roupa e tal. Começa a tolher os amigos, não quer que fale não tem amigos, não tem amigas, fala da roupa que usa, afasta da família, afasta dos familiares. Afasta do trabalho. Afasta do trabalho, afasta dos amigos. Ninguém chega e mata a mulher do nada. É um processo. Primeiro ele vai começar por aí, depois ele vai começar a agredir, depois ele vai agredir mais violentamente, até chegar ao feminicídio. Então é um processo. E os sinais são dados no início da relação. Inclusive, falou de sinais aí, a gente teve aqui com o pessoal da UTS, né, que é de segurança eletrônica, e eu acho que é uma coisa assim que é até uma arma contra esse tipo de situação,
é a vigilância doméstica. Você ter câmeras em casa, esse tipo de coisa, porque já gera uma prova a mais, né? Para esse tipo de situação, você não vai ter só aquela coisa da prova física, de você ter sido agredida e tal. Ou às vezes da palavra, porque muitas das violências, elas não são físicas, né? Como falamos aqui, a violência, ela tem 5 vertentes. A física, a patrimonial, a psicológica, a moral e até a sexual. Então veja que não é simplesmente a prova de que ele agrediu, mas tem todo um contexto, tem todos os outros tipos de violência que podem estar registrados ali se você tiver esses aparelhos de vigilância em casa. Então, realmente a pessoa tem que procurar se guarnir, né, dessas situações, porque a gente nunca sabe quando é realmente uma questão de ciúme e quando, infelizmente, é uma patologia, né? O camarada... Caraca, que coisa linda da moléstia. Que sabor é esse, hein? Isso aqui é 4 queijos. 4 queijos, imaginei. Pô, tá bonito. Infelizmente, minha intolerância não me permite. Mas é uma tortura. E você, Major, você já chegou a participar de algum tipo de abordagem desse tipo na rua? A ter que acudir algum casal, uma situação assim? Já. Eu me recordo muito bem, uma das ocorrências mais marcantes que eu tive, ali por volta de 2011, 2012, eu vinha patrulhando, ia passar na casa estava ali pelo bairro de Candelária, próximo a um condomínio famoso, e de repente dos policiais da minha equipe, eu era tenente do BP Choque, fez: segura, é um assalto. Lá vinha uma mulher na calçada num prédio, banhada em sangue. Era como se ela estivesse entrando num carro e saiu de vez. A gente deu ré e o carro ia saindo. Me recordo até hoje, era um Uno branco. E a gente tentou abordar o veículo. Eu fui para a lateral do motorista e para, eu com a submetralhadora. E o cara não querendo parar, querendo passar por cima de mim. Então me aproximei bem do carro, quebrei o vidro do carro com a arma. Coloquei na cara dele e disse: para e desce. Ele: tá bom, calma, não precisa disso. A gente tirou o cara do carro, algemou, aí a gente foi interpelar a mulher e entendeu o que estava acontecendo. Até então ninguém achava que era um assalto, o cara tinha agredido ela no assalto, estava roubando o carro, não dava para entender exatamente. E foi quando ela disse que o cara era o companheiro dela. Caramba, velho. E tinha acabado de agredi-la. Ele quebrou o nariz dela com um soco. Meu Deus. Colocamos ele na viatura e levamos para a delegacia imediatamente. Chegando lá, o delegado arbitrou uma fiança, que era metade de um salário mínimo na época. Acredito que ficou em torno de R$200, que não foi nem ele que pagou. Quem pagou foi o patrão dele, que chegou numa BMW. Meu Deus. Então o cara saiu rindo de toda a situação. Então vejam de que maneira a legislação hoje mudou. Mas mesmo assim, vejam como vários anos depois da edição da lei, a coisa era resolvida de uma maneira tão banal, tão simplória. Caramba, cara. Você... Eu não sei como mensurar um valor para uma coisa desse tipo, não. Porque no momento que você se une a uma mulher e você promete honrar ela, você promete amá-la, você promete cuidar dela, o que te leva a cometer uma atrocidade dessa. E, sendo bem honesto, não só honesto, sendo realista também, né? Como é que você sequer pensa no que vai ser sua vida a partir daquele momento? Porque, caramba, velho, sabemos que apesar de termos uma burocracia, de termos um judiciário lento, de termos todo esse processo, mas existe a pena, existe a cadeia, existe os policiais na rua fazendo um trabalho exemplar, que vai lá, faz o que pode para evitar isso, e esse cidadão muito provavelmente vai deixar de ser cidadão para ser residente de uma penitenciária. Não, ele não vai. Ele não vai? Ele não vai. Pelo tamanho da pena, ele não vai chegar a passar nem um dia na cadeia, se for simplesmente uma lesão corporal. A pena é muito pequena. Para você ter uma ideia, o Brasil, se você cometer um homicídio simples, sem agravantes, digamos, se você for condenado a 12 anos, um homicídio, que é a vida, juridicamente é o bem mais precioso. Alguém pode discordar, que é a saúde, mas juridicamente é considerado o bem mais valioso que uma vida. Morto tem saúde, não, mas não exatamente. Estou concordando com o senhor. Então, imagine um cara
sendo condenado a um homicídio 12 anos. Com o sexto, ele vai progredir de regime, ou seja, ele vai tirar 2 anos fechado, a partir daí ele vai para o semiaberto. Então imagina o que é uma lesão corporal, quando a pena é infinitamente menor. Então vejam que a resposta do Estado, do ponto de vista penal, é mínimo. Além disso, tem um dado extremamente interessante, que foi feito um estudo aqui por 2 blogs, eles tiveram acesso a uns dados interessantes. No mês de setembro de 2023, aqui em Natal, 71% dos homens que foram presos em flagrante por violência doméstica foram soltos na audiência de custódia. Caramba, velho. Então veja que é um número absurdo. 71%? 71% dos presos por violência doméstica em setembro de 2023, em Natal, submetidos à audiência de custódia, foram soltos. Veja que absurdo. Então ele simplesmente pode... A mulher denunciou, um familiar denunciou, o cara no outro dia volta lá e mata a mulher ou mata quem denunciou, se ele tiver disposição para isso. Caramba, velho. Então veja que a resposta do Estado como um todo, não estou colocando judiciário, executivo, legislativo, não. Do Estado. O Estado. Você está falando da prática. Da prática. Do negócio na vida real. O Estado como um todo. A resposta não é adequada, não é eficiente para o tamanho da atrocidade que é cometida. Meu Deus, cara. É difícil você pensar que essas pessoas têm mãe. A primeira imagem assim, que me vem na minha cabeça assim, é tipo assim, que esse cara não teve mãe. Não. Eu sempre imaginava a minha irmã antes de ser pai, e hoje eu sou pai de menina, imagina a minha filha. Quando penso numa situação dessa. Não, eu sou pai também, de menina também. Menina também, mas a minha menina é meio agressiva. Mas acho que se o cara bater nela, ela estraga o cidadão também. Mas é que eu penso tipo assim, que caramba, como é que os camaradas conseguem um número tão alto? É a cultura. É como ele disse, a cultura da violência de gênero. De se enxergar a mulher como um subcidadão e uma propriedade. É uma cultura que a gente tem de milênios. E não é do dia para a noite que isso vai mudar. E é extremamente importante que o Estado reveja seus mecanismos para repreender esse tipo de fato. Porque o que a gente vê aí é ser tratado como banalidade, visto que a audiência de custódia soltou 71%. E desse aí, salvo engano, eu vou dar uma olhadinha aqui no dado, apenas 2% dos que foram soltos foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica. Meu Deus do céu. O cabra fica solto. Por mais que tenha medida protetiva, ele pode violar a medida protetiva e lá agredir ou matar. Até porque a medida protetiva, sejamos honestos, é um negócio muito... Você tem fé que a pessoa que não cumpriu a lei antes vai passar a cumprir. Exatamente. Né? É isso. Exatamente. Você não tem um mecanismo de fiscalização eficiente. O mecanismo mais eficiente, que seria a tornozeleira, não é empregado de maneira, digamos assim, na maioria dos casos. É a exceção. Então, Caramba, bicho, se ele já agrediu a mulher, você vai acreditar que ele não vai se aproximar dela? Principalmente pela dependência emocional que ela tem, ela muito provavelmente vai dar a ele um voto de confiança. Não, ele não vai fazer mais isso, ele aprendeu a lição. Não vai, ele vai desrespeitar a medida protetiva. Caramba, bicho. Com a aquiescência da própria vítima, que vai se revitimizar, justamente por essa dependência emocional, financeira, seja lá como for, do agressor. Eu acho que assim, eu imagino, chute. Eu acho que realmente são as duas coisas que mais ferram mesmo. É a questão da dependência afetiva, né, que é um sociopata. A camarada é um doente, né? E também a financeira, porque você está falando, não tem o amparo do Estado, não tem nada, cara. Tivesse pelo menos assim, ó, você está vivendo com a situação, você não tem emprego, essa pessoa te agrediu, deveria ter algum tipo de assistenciamento social para procurar um primeiro emprego, porque muitas vezes são donas de casa, já são donas de casa há muito tempo, né? Isso. E essa situação que você falou aí, né, da mulher, ela tá tão dependente emocionalmente, afetivamente do agressor, que ela vê como uma pessoa de bem, que muitas vezes quer o bem dela. Não, ele é bom, ele não é assim, né? Porque ele tá bêbado. Ele é protetor em excesso, né, é só ciúmes. Eu já escutei assim, eu também tenho um tio meu que é policial, eu já escutei falar muito de que na hora da abordagem, a mulher se coloca na frente.
tipo assim, além de vítima, ela se coloca como escudo para evitar a prisão ou até algum tipo de agressão do agressor dela. Muitas vezes, eu já me deparei em ocorrências de que a gente tentava intervir, proteger a mulher do agressor, e quando a gente dava voz de prisão e algemava o cara, a mulher começava a agredir os policiais para que a gente não levasse o agressor. Veja só o nível da coisa. Como é algo extremamente arraigado na nossa cultura e na mente dessas mulheres que são submetidas a esse tipo de violência. De quem está ali para defendê-la ser atacado por ela própria. Caramba. Quem ali está para iniciar a quebra daquele ciclo ser vítima da agressão dela própria. E simplesmente ela dizer, não, eu só queria que vocês dessem uns conselhos a ele. E não é assim. Vocês não são pai dele, não são pai, a época do conselho passou, ele teve conselho a vida toda, entendeu? A gente tá ali para cumprir a nossa obrigação. E até recentemente, a gente, era um crime de ação pública condicionada à representação. Trocando em miúdos aqui, só podia ir em frente se a mulher prestasse queixa, digamos assim. Mas hoje, ela só pode renunciar perante o judiciário. Depois que começou o processo, ela só pode retirar a queixa na fase judicial, não na delegacia, não enquanto está sendo apurado o inquérito. Porém, você chega na ocorrência, quem primeiro lida com o fato, geralmente é a polícia militar. Tá ali o fato, o cara agrediu a mulher, tem as testemunhas, ou às vezes até é na frente da própria guarnição. A gente viu um caso que está rodando aí na internet, acho que no Ceará, o cara bateu na mulher na frente dos policiais. Meu Deus. Na frente dos policiais. E assim, se a vítima não quiser ir denunciar, você vai algemar a vítima e levar ela à força para a delegacia para ela registrar a ocorrência? Porque você não pode registrar no lugar dela. Ser vítima 2 vezes, né? Vai ser vítima 2 vezes? Então vejam que é algo extremamente mais complexo. Não é simplesmente a edição de uma lei e as mudanças dela que vão fazer com que a gente acabe com essa cultura de agressão. Eu acho que a impressão que eu tenho é que às vezes a gente vive em um meio às vezes tão bom, tão saudável, que às vezes a gente esquece que o mundo não é essa redoma que você está vivendo, né? Por isso que é muito bom ter essas conversas com vocês. De forma geral, a gente também teve aqui com o Kelson da outra vez aqui na mesa, foi maravilhoso, porque a gente tem de fato uma visão, assim, um vislumbre do que fato é o dia a dia de uma periferia, da coisa real, de verdade, né? E, cara, é fantástico, cara, a gente poder ter esses relatos aqui e poder, assim, tentar ajudar essas pessoas da forma que a gente pode ajudar, né? Infelizmente a gente queria poder ajudar mais, mas infelizmente a gente é limitado pelo nosso alcance, pela nossa mídia, por tudo isso. Porque, bicho, eu vou mais uma vez voltando ao caso do momento, você vê que não é uma coisa que não alcance qualquer esfera social, mas que nas esferas mais baixas, o buraco é muito mais embaixo, meu irmão, que não é simplesmente uma situação de achar que aquela pessoa não faria isso com você, ou que aquilo é uma coisa de momento, mas não, que a pessoa acaba sendo refém de muitas outras coisas, inclusive da questão de que, certo, se ele for preso, como é que eu vou comer amanhã? Exatamente. É um problema social gigantesco que a gente tem no nosso país, que um deles é a miséria, a má distribuição de renda, não tem o que a gente discutir, são dados. E todo problema social, quando a gente chega nos mais necessitados, eles se agravam. Não seria diferente na violência doméstica. E a gente chega justamente a esse ponto. E aí, eu vou denunciar ele, o que é que eu vou comer amanhã? O que é que meus filhos vão comer? Meus 3, 4 meninos? O que é que vai ser feito? Então entenda que é como eu coloquei, uma das grandes barreiras para a efetivação da Lei Maria da Penha, da efetividade dela, é a criação de um sistema de amparo a essas mulheres vítimas de violência que seja eficiente e eficaz, que possa trazer a ela um mínimo de condições de subsistência caso ela venha denunciar. Então, eu queria agradecer, né, ao episódio de hoje aqui, ao UTS, Serviço de Segurança Eletrônica, que está aqui conosco, fazendo a nossa segurança, a Tirol Pizzaria, que, como sempre, chega junto com essa pizza deliciosa, né, Sushi Kyoto, que é o melhor sushi de Natal,
Inclusive eu tô com saudade, tá? Tá bom vocês me convidar aqui no episódio que tem sushi, viu? Faz um tempinho já. A InovaNet, o melhor serviço de internet para a sua empresa, com 4 redundâncias. Não fique sem sinal. Contrate InovaNet. A RN Smoke Shop, né, que nos mandou produtos aí maravilhosos essa semana. Logo mais a gente vai estar fazendo material lá no nosso Instagram, né, para divulgar, para mostrar as coisas que estão chegando aqui. A Lion Brasil, né, que está emplacando aí seu novo slogan, Vista Suas Ideias. Logo mais vai estar lançando vídeos novos, todos produzidos aqui pela REC Produtora. A Lilica, que fica aqui dentro do Noil de Ramalho, que tem lanches maravilhosos. Inclusive recomendo demais o cuscuz com carne de sol na nata. Que coisa soberba. Então, Major, assim, a gente falou muito de casos e de várias esferas sociais. Eu queria saber, você já se deparou com algum caso dentro da própria força? Já me deparei. Inclusive um caso que foi, digamos assim, até recente. Eu cheguei uma segunda-feira de manhã, logo cedo no batalhão, e eu já major, subcomandante, responsável inclusive pela disciplina da unidade. Cheguei e não dei tempo nem de chegar no meu alojamento. O capitão chega pra mim e faz: Major, tem uma bronca aí. O que foi? Eles: tem um espaço aí pra gente conversar, a gente pode ir pra sala do senhor? Eu disse: vamos lá pra sala. E trouxe com ele uma soldado feminina, como a gente chama FEM. E ela, aos prantos, e eu sem entender o que estava acontecendo. Mas aí, de repente, ela me narrou que no dia anterior tinha ido para uma festa, e lá o seu ex-namorado, que era também um policial militar, a havia agredido. E ela estava toda marcada, com o corpo todo marcado dessa agressão. Eu ouvi aquele relato, ela estaria assumindo o plantão naquele dia. Imediatamente a dispensei, mandei ela para casa, disse: ó, você não dormiu, vá descansar e mais tarde eu falo com você. Ela foi para casa dela e imediatamente eu determinei que o capitão fizesse um documento narrando os fatos e que a gente ia encaminhar ao comando sugerindo a abertura do procedimento para apurar aquilo ali, uma vez que era um fato que havia acontecido entre 2 militares, entre 2 policiais, e que isso aí, existem algumas divergências do ponto de vista doutrinário, se é violência doméstica ou se é crime militar, por ser militar da ativa, contra militar, mas tudo bem, mas de toda forma a gente tinha que tomar alguma providência. E foi feito esse documento. Quando foi mais tarde, quando ela acordou, disse: agora vamos para a delegacia. Ela disse: não, eu não queria ir, eu estava ali conversando como amiga. Eu disse: olha, bota na sua cabeça. A partir do momento que você botou o pé dentro do batalhão, eu também botei, é o Major Lenarte, não seu amigo, é seu superior. E eu tenho a obrigação moral e legal de comunicar o acontecido, uma vez que foi outro policial que lhe agrediu. Jamais eu ia deixar de tomar as providências de comunicar. Você pode até não querer ir para a delegacia, não vou lhe obrigar. Como eu disse, você não tem como arrastar a vítima até a delegacia. Então, mas o documento já foi enviado, vai ser aberto o procedimento. Não, mas eu não queria. Não importa se você não quer. Eu tenho a obrigação. Eu não vou saber de que outro policial lhe agrediu. Eu vou ter que lhe dispensar do serviço, porque você não tem menor condição física nem psíquica de estar trabalhando armada na rua e não tomar nenhuma providência. Jamais faria isso. E foi aberto o procedimento e está sendo averiguado todo esse caso. Major, primeiro te dar o parabéns, cara, pelo posicionamento, né? E lembrar, né, que hoje em dia não é mais necessário que a própria mulher faça a denúncia, né? Aquela história, como a gente falou lá no começo, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, hoje em dia está totalmente por terra, né? É importante que as pessoas denunciem, mesmo que não seja a vítima, mas aquela denúncia vai ser averiguada. Você está escutando um quebra-pau no seu vizinho, ligue para 190, a polícia vai lá e vai tentar intervir, e vai tentar resolver pelos meios legais aquela situação. Então, não é necessário que você seja a vítima para denunciar. Você pode ser alguém próximo, um vizinho, alguém que simplesmente viu. E o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, são as pessoas preocupadas em filmar e registrar os fatos e muitas vezes não se preocupam em ajudar as pessoas.
essa falta de empatia. A gente tem um monte de caça-clique por aí que, em vez de estarem preocupados em ajudar quem está sofrendo algo, estão preocupados em registrar aquilo para depois postar nas suas redes sociais. Verdade. Ao invés- Sequer denuncia, né? Sequer denuncia. Sequer denuncia. Sequer denunciar. Porque é uma coisa até assim do trânsito, né? Que eu aprendi na autoescola, sei lá quantos anos atrás. Sei nem se essa informação ainda tá correta, né? Que dizia que você, em um caso de envolvido em um acidente, se prestar ajuda fisicamente, poder colocar a sua integridade em risco, você deve simplesmente ligar para o SAMU e se apresentar à delegacia mais próxima. Foi assim que eu aprendi. Exatamente, né? não mudou. Não mudou. Se prestar o socorro no local propriamente dito comprometa a sua segurança, você não é obrigado a comprometer a sua segurança. Você pode tomar essa atitude apenas ligando para o SAMU, informando onde é e se apresenta na delegacia, registra a ocorrência, diz o relato dos fatos. Quanto mais eu falei assim porque partindo do mesmo princípio, você vê que as pessoas sequer, tipo assim, pegam um mínimo de informação real, prestam um mínimo de informação. Chega lá, os vídeos que a gente vê estourado em TikTok da vida, Instagram e tudo, você vê o quebra-pau, pronto, e acabou-se. Acabou-se, não saiu daquilo ali. Não saiu daquilo ali. Ninguém teve um mínimo de trabalho de pegar seu telefone, parar de filmar e ligar 190 e denunciar para a Polícia Militar. Porque se fizesse isso, parava de gravar, né? Exatamente. Então, para não perder o like, não perder o vídeo, não perder o conteúdo, não liga. Rapaz, isso é complicado mesmo. É muita falta de empatia. É muita falta de empatia. Com certeza, com certeza. Perceba aqui alguma pergunta aqui do pessoal. Então, meu jovem, mandaram aqui, ó. Pergunta para ele se ele já se envolveu em algum tipo de abordagem onde o agressor ainda estava, né, tipo, no local e aí apresentava algum tipo de agressividade ainda, tipo, reagiu a vocês, alguma coisa do tipo. Me recordo bem, eu, tenente do batalhão de choque, estava no patrulhamento na zona norte de Natal e vinha passando com a viatura e de repente alguém fez: "Ei, foi vocês que a gente chamou?" Eu disse: "Ó, a gente não foi acionado pelo Copom para nenhuma ocorrência, a gente vinha só no patrulhamento, mas o que é? Não, porque o cara ali bateu na mulher e tal." Eu disse: "Não, vamos lá." Não era exatamente a ocorrência para a qual o BP Choque se presta, mas se a gente se deparar, a gente tem que atender qualquer tipo de ocorrência. Não quer saber se você é o tenente, se você é do choque, se você é do BOP. Se deparou com a ocorrência, tem que atender. Fomos até o local. Chegando lá, a mulher disse que tinha sido agredida pelo marido e tal, mas não tinha testemunhas, não tinha lesão, e ela disse que no final das contas só queria pegar o filho, tinha uma criancinha de berço, e ir para casa dos pais, que era ali bem próximo. Ela aqueceu a nossa entrada na residência, o marido não quis entrar, disse: "Mas ela está permitindo?" "Permite." "Então pronto, a gente vai entrar. Pegue suas coisas e vamos." E num dado momento ela quis pegar as roupas e as fraldas da criança. E ele correu pro quarto e trancou a porta do quarto. Disse: "Não, que o combinado não foi esse, que o combinado era que você ia levar ele, mas não ia levar as coisas." Eu disse: "Olha, meu amigo, como é que ela vai levar a criança, seu filho, e não vai levar as fraldas?" "Não, porque não sei o que." Eu disse: "Olha, ela vai. Você vai fazer o quê?" Eu disse: Se você não destravar a porta, não destrancar a porta, eu vou arrombar e vou pegar, para que ela pegue as coisas dentro." "Você não vai não." Eu disse: "Você escolhe. Ou você fica na frente da porta para entrar junto com a porta, ou sai da frente e destrava." "Não, mas não vou destravar não." Eu disse: "Então sai do meio, pelo menos, para você." Deu um chute nessa porta que não voou a porta não. Arranquei a caixa da porta, de tanta raiva que eu tava desse cara. Caiu caixa de porta, caiu tudo. Aí eu chamei a senhora, muito calmamente, né? Que na polícia a gente é assim, vai de 0 a 100 e um estalar de dedos. "Pronto, agora a senhora pode recolher as fraldas, as roupas e o que mais quiser do seu filho ou da senhora, que a gente vai levar para casa dos seus pais." "O cara vai lhe denunciar na corregedoria." Eu disse: "Meu amigo, você pode ir para onde você quiser. Tá aqui assinado por ela o termo de autorização e ela tem que pegar as coisas dela. Tá bom?" E ficou por isso mesmo. E essa jovem, a gente conseguiu levá-la para casa dos pais, mas daí para frente ela também não quis denunciar e a gente não sabe o desfecho disso aí. Caraca, isso aí é que eu acho que é o mais pesado para vocês, né? É que a polícia, a visão que eu tenho, claro,
é que vocês dão o sangue ali, dão a alma, né? Se entregam à coisa e vocês, na verdade, vocês não sabem o desfecho das coisas, nem sabem se aquele esforço que vocês estão tendo vai, de fato, ser justificado. Se os procedimentos decorrentes, se o julgamento vai dar em alguma coisa que de fato vá fazer sentido a todo aquele processo que vocês deram início, né, cara? É verdade. Algumas pessoas chegam a adoecer por isso. Mas, felizmente, eu, muito jovem na polícia, aprendi a compreender como isso sendo um fato inerente à minha profissão. Então, eu não poderia viver praguejando ou divagando demais sobre isso. Meu trabalho é fazer aquilo e pronto. O que vai acontecer daí em diante, eu não posso somatizar isso para mim. Não posso trazer esse problema para mim do ponto de vista pessoal. Mas realmente, quando a gente para pensar, é muito frustrante a gente saber que às vezes a gente entrega tudo da gente, a gente se arrisca ali, coloca às vezes até a nossa integridade física, a nossa liberdade em jogo para realizar algum ato, porque a gente na polícia militar, a gente anda no fio da navalha da legalidade. Escorregou, é um excesso. Isso é verdade. Então, e você se dá o máximo ali e não sabe se o retorno vai ser minimamente aceitável para aquilo que você se esforçou. Porém, não dá para a gente controlar o que vem depois. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente não adoeça do ponto de vista mental, tentando controlar os fatos posteriores às ocorrências. Isso é muito importante, viu, Major? Isso é muito importante mesmo porque a frustração, eu acho que ela está disponível assim, né, para todas as áreas. Exatamente. Só que eu acho que algumas ela é mais crítica porque o investimento é muito crítico. No caso, eu acho que na casa da polícia, eu acho que o desânimo assim, ele dói mais porque você muitas vezes tá arriscando sua vida. Exatamente. Né, cara? Você se arrisca numa abordagem ali para depois, sei lá, corrupção, por exemplo, né? Vem lá, coloca aquilo ali tudo a perder e tá tudo certo e o policial talvez que se ferrou ali atrás. Você quer número, né? Você quer coisa mais frustrante do que eu quase ter sido atropelado por um agressor, ter que quebrar o vidro do carro dele, arrancar ele de dentro do carro e ver o patrão dele, que chegou numa BMW na delegacia, pagar R$200 e o cara ser solto, depois ter quebrado o nariz da companheira? Caramba, bicho. Um ato assim de uma covardia enorme, tremenda, entendeu? Mas são ossos de ofício. E o pior é que situação como essa, se vocês de fato dessem um aperto, como muita gente vai comentar, né? Devia ter quebrado ele no cacete, não sei o quê. Situação como essa, você não aprende a se prejudicar. Com certeza. E a gente sabe, né? Hoje tudo é filmado. Aí vai você, quebra o cara no cacete, como a gente diz. Tá todo filmado, ninguém vai mostrar ele batendo na mulher, vai só viralizar o vídeo, o policial agredindo o cara, e quem vai se prejudicar é você. Você vai comprometer a sua carreira, você vai comprometer as suas questões financeiras, porque você vai ter que pagar advogado, porque o Estado não paga, e você vai ser mais um criminoso. É porque eu já falo isso há muito tempo, né? As pessoas, elas criaram um hábito muito, muito péssimo, claro, de normatizar a violência contra policial. Tipo assim, se um policial morre, acontece, né? Acontece. É policial, infelizmente acontece o mesmo, né? Lida com bandido, mas se o policial age, não estou falando que é certo, nós estou falando que tem casos, em alguns casos, você é humano, cara. Como é que você tira uma mulher sangrando de um carro, o cara tenta te atropelar e você tem que dar uma de doido, se esfriar ali e você não exagera em nada. Cara, é um controle que eu não sei se eu teria. É como eu digo, nem tudo é para todos. Né? E a importância dos treinamentos duros e severos é para justamente isso. É para testar o policial nas adversidades. E como você faz isso? Simulando os treinamentos, submetendo o policial a situações estressantes, onde a psicofadiga tire ele do seu eixo central, para que ele na rua ele não cometa esses excessos, ele saiba se controlar em uma situação de pressão. É por isso que nossos treinamentos devem ser duros e enérgicos,
para que ele consiga se controlar dentro dessas situações de estresse. Tô entendendo. Aquela coisa, né, que a gente de fora olha assim e fala, caraca, pra que isso, cara? Que exagero da moléstia, mas tudo isso aí tem um fundo psicológico. Tudo tem uma Treinamento, finalidade. Né? Tudo, treinamento duro, combate fácil, como a gente costuma dizer. Verdade. A gente critica sem saber como é que é o negócio por dentro, ó, pode estar falando besteira. Essa é uma grande verdade. E assim, cara, numa situação como essa, né, que você, por exemplo, voltando mais uma vez esse caso, que é claro que você sente, no caso, uma empatia absurda pela mulher, se sente ódio daquela situação toda, né? Mas assim, a gente sabe que isso são um dos vários casos. E tipo assim, alguma vez já se viu uma situação onde você teve medo por você? Tipo assim, uma vez eu lembro que minha irmã teve o carro assaltado e a gente foi ali para os arredores do Planalto. O pessoal esqueceu o celular do marido dela, era Uber, esqueceu dentro do carro o celular, acabou que teve como rastrear. E aí a Força Especial, se não me engano, aquele pessoal que tem a boina vermelha, o choque, né, acabou indo lá. E visivelmente os policiais estavam, tipo assim, muito alerta, né? Então não vou falar, tipo assim, medo, mas uma situação assim, você fez, caraca, aqui, qualquer vacilo que eu der aqui, minha família vai receber uma triste notícia. Já por algumas vezes estive envolvido em algumas operações que culminaram em confrontos armados e passava isso pela cabeça. Mas, felizmente, o treinamento a que eu fui submetido, ele funcionou na hora do, como a gente diz, né? Na hora do vamos ver, na hora do jangal. E a gente conseguiu se controlar e operar dentro da técnica e da doutrina. E fazer o que tinha que ser feito. Sem desespero, adrenalizado, obviamente, porque a adrenalina nesses momentos ela é necessária, mas ela não pode passar de um limite para lhe congelar. E, felizmente, até hoje, os confrontos que eu estive envolvido, consegui agir dentro da técnica e sair ileso. Aquela coisa, o treinamento, ele serve justamente para transformar o medo em preparo, né? Exatamente. Ele pega ali aquela coisa que deveria lhe travar e dá aquele start. Porque o bom policial não é aquele que não tem medo. Aquele policial que ele não tem medo, ele é um risco. Ele é um doido. Ele é um problema. O bom policial é aquele que consegue controlar o medo através da técnica. Como eu tô falando. Até porque não existe um cidadão sem medo. Medo é uma parte da sua natureza. O que você faz com medo, aí sim, né? Até porque, como eu tava falando, acho que medo foi até uma palavra escolhida muito de forma errônea. Porque eu percebi que eles estavam apreensivos, mas não era tipo apreensivo só com eles. Tava apreensivo porque a minha irmã estava lá, meu cunhado estava lá, minha esposa estava lá, eu estava lá. Então assim, do nada, tinha 4 civis ali, que eles tinham que acabar tendo que proteger também. Aí ao redor, cheio daquelas pessoas ali, olhando ali pela casa e tal. E assim, a gente sabe que algum daqueles ali poderia estar ou abrigando as pessoas que levaram o carro, ou ser uma das pessoas que levou. Ou, né, as pessoas que levou o carro, né? Então, tipo assim, é uma situação extremamente... E a gente muito também na adrenalina da questão de recuperar um bem valioso, né? Não dá... meio de trabalho, né? O meio de trabalho do cara, né? E tudo. Não, e tipo, você tava parcelado, cara. Podia pagar, né? Que o povo tem essa teoria aí de divisão social. Isso não existe não, irmão. Isso é coisa de classe alta. A gente compra parcelado. Então, se roubar, as parcelas ficam. Não tem essa de rateamento social, não. A gente se rea. Não tem... Então, tipo assim, tava toda aquela coisa ali e tal. E a gente nem se tocou no entorno. Do entorno. Exatamente. A gente só sai comentando assim, pô, cara, os policiais estavam muito nervosos, né? E não sei o que lá, e bababá, e... Nervosos por quê, meu amigo? Estavam atentos, né? Estavam numa área vermelha e tendo que fazer a segurança e a proteção de mais 4 pessoas, além deles. Justamente, além deles. Porque, eu vou estar falando, o povo esquece. O povo cobra muito, mas esquece que o policial volta pra casa. É a sua Ele missão. quer voltar pra casa, né, meu irmão? irmão? A missão do policial é voltar pra casa vivo
para sua família. Isso é verdade. E assim, Major, em algum momento você teve assim a infelicidade de tratar algum caso de feminicídio que infelizmente chegou a isso? Sim, eu me recordo um caso bem emblemático. Eu era ainda tenente do choque, vinha patrulhando na Zona Norte quando informaram que um cidadão estava com a mulher no meio da rua fazendo ela de refém. Imediatamente a gente se deslocou para lá, mas quando chegamos ele já havia alvejado ela e se suicidado em via pública. Caralho, velho. E logo depois, um outro tenente da minha turma que trabalhava no 4º Batalhão disse que recentemente tinha atendido a ocorrência, ele tentando matá-la com uma faca. Isso, bicho. E poucas semanas depois, ele a matou e suicidou-se em via pública, no meio da Zona Norte de Natal. Foi uma cena bem chocante, eu me lembro até hoje da cena, de ver os dois, um por cima do outro, no meio da rua. Caramba, bicho. E era algo que podia ter sido evitado. Poderia assim, digo poderia sem nem saber se poderia, né? Mas a gente gosta de acreditar que poderia, né? Que poderia ter sido, porque, caraca, é um desfecho trágico demais, cara. Tipo, a sociedade, nesse caso, falhou, foi com todo mundo, né, meu irmão? Todo mundo, de todas as maneiras, de todas as maneiras. Não houve a proteção da vítima nessa primeira ocorrência. Pouco tempo depois ela já estava residindo com o cara com problemas, não sei exatamente, psiquiátricos, não sei exatamente do histórico, mas era um cara extremamente problemático, se veio a fazer isso, né? Então, assim, existiam maneiras de se contornar essa situação e não aconteceu. E terminou da pior maneira possível. Caraca, bicho, aquela coisa, né? Os sinais, eles vão aparecendo e a pessoa tá ali próximo, ela não vai conseguindo ver essas coisas. Então, assim, a mensagem que eu deixo, cara, é que, tipo, se você tem a possibilidade de ver um casal nessa situação, pô, cara, conversa, bicho. Conversa com ela, conversa com ele e tal. Abre ali, né, que tá havendo uma disfunção. E se você chegar a presenciar alguma coisa mais do que algo apenas desagradável, cara, não receia, bicho, em ligar para um 190, em procurar um tipo de ajuda, porque esse caso aí, bicho, os dois logo de uma vez, não desmerecendo um ou outro, mas é porque quando a gente acabou de fazer também, acabou que eu digo muito de falar, né? A gente no final de setembro agora também fez a campanha do Setembro Amarelo, e fala muito disso, fala muito da questão de você, homem, mulher, criança, enfim, você tá num momento muito ali no seu limite, e você quer ajuda, e as pessoas falam muito sobre postar as coisas, sobre falar sobre a coisa. Aqui que a gente falou de filmar, é bonitinho, eu quero clique. Vou colocar aqui Setembro Amarelo aqui no meu Instagram, porque eu quero clique, né? Mas que na verdade, quando alguém chega para conversar com você, né? Você simplesmente diz, não, hoje eu não tô com tempo, hoje eu não. Pô, fulaninho só vem com papo ré e troncho, né, meu irmão? Só traz problema. Só traz problema, aquele cara só sempre vive praguejando, reclamando. Porra, todo mundo tem problema, cara, todo mundo tem problema, tá ligado? E na verdade o cara pode ter um pouco mais que problema, né? Ele pode ter mais que a dificuldade do dia dele, pode ter um problema psiquiátrico. Exatamente. E nesse caso aí também, assim, trazendo para a questão dos casais, eu vejo muito assim, eu tive muitas amigas, né? Hoje em dia você se casa, acaba que você diminui mais, porque mulher não deixa, né? Você conversa. Mas você vê muito caso assim de normatizar o ciúme exacerbado, né? E, caraca, se você tem uma amiga que comenta que o namorado dela, ele sempre implica com minhas roupas, ele sempre, não sei o que, teve uma vez que ele me pegou forte, me sacolejou e tal. Pô, cara, isso não é normal. Não é. Não é normal. Não é normal de nenhum jeito, cara. Não é normal de um jeito. Não é normal de homem para mulher, de mulher para homem, de jeito nenhum. Casamento é amor. O amor acabou, acaba o casamento, cara. Acaba o casamento. Uma coisa que eu falo, assim, que eu acho que muita gente do meu meio, talvez até me entenda mal, é que tão lindo quanto o casamento é o divórcio. Coisa que há séculos atrás a gente não tinha. Pô, você casou. É ótimo, é maravilhoso.
e o divórcio permite que você não seja obrigado a viver num casamento sem amor. Perfeitamente. Então, tipo assim, bicho, case por amor. E se o amor acabar e não tiver mais a amizade, não tiver mais o companheirismo, você tem o divórcio, cara, mas nunca vá, bicho. Se a mulher fizer algo que te desagrada, ou se o homem fizer algo que te desagrada, cara, conversa. Não tem pra que gritar, não tem pra que ter essa coisa, não tem pra que levantar a mão. É conversa. Tudo se resolve no diálogo. E entenda, se você passar pra algo além do diálogo, você, porque, bicho, não tem outra saída, meu irmão. Não tem outra saída. Vai dar errado. Como o Major falou, infelizmente que no Brasil a lei ainda não é tão levada a sério, tão eficaz, a ponto da gente ter a pena que a gente acha que essas pessoas mereciam. Mas você vai se lascar, irmão. Não tem pra onde correr, não. Você vai foder sua vida. Tá ligado? Então, evita, meu irmão. Evita, porque não tem como escapar disso. E não é algo... Não é natural, meu irmão. Não é natural tu levantar a mão pra tua mulher, não. Não é, bicho. Isso aí não cola pra mim, não. Então, Major, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui. Até fiquei um pouco emocionado aqui no final. Mas como o senhor falou, né? A gente tem família, a gente tem filho, filha, mãe, avó, tudo, e tias. E a gente sabe que nenhum não quer que nada disso aconteça com elas. Assim, não tem como não ficar emocionado com esse tipo de assunto, não. Major, mais uma vez agradeço e queria que você desse suas considerações finais, um recado pessoal. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui falando desse tema, estar colocando meu ponto de vista sobre o assunto. A gente que lida diretamente com a lei, muitas vezes nós não somos ouvidos de como ela deveria ser, de como ela deveria funcionar. Então esse é um espaço extremamente importante nesse sentido, de nós operadores de ponta do direito, com um nome bonito que se diz por aí, de como nós enxergamos a lei e de como ela deveria melhorar para que ela fosse mais eficiente e mais eficaz. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que estamos disponíveis aí para falar de qualquer que seja outro assunto da área policial. Rapaz, eu acho que daria muito, muito bom mesmo a gente trazer o Kelson aqui depois, vocês fazerem uma dupla aqui, bicho. Acho que vocês têm muita história aqui que seria, assim, maravilhoso estar acompanhando. Com certeza, é só mandar o convite e a gente se organiza e vem. Tá feito, né, Oswaldo? Querido, muito obrigado. Obrigado a você. Meus queridos, muito obrigado à audiência de vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, coloca aqui, né? Lembrando mais uma vez que essa é uma realização da REC Produtora. Se você tem interesse em fazer esse produto para sua empresa, trazer esse produto para o seu negócio, trazer esse produto para qualquer aspecto da sua vida, nós estamos aqui de portas abertas, entre em contato e a gente pode conversar direitinho sobre isso, tá bom? Grande abraço, amigos. Até a próxima.